Olá pessoal, mais um programa Saúde no Ar com o Dr. Daniel Ferreira, médico e educador em saúde especial coronavírus. Vamos falar hoje de estratégias de enfrentamento à pandemia da Covid-19, doença grave provocada pelo novo coronavírus. No dia 4 de junho de 2020 foi publicado na revista Lancet um estudo que fez uma explicação muito boa sobre 3 diversas e diferentes estratégias de combate à pandemia da Covid-19 pelos governos e poderes públicos do mundo inteiro. São 3 estratégias, pessoal, anotem aí. Primeira estratégia de contenção, segunda estratégia de supressão e terceira estratégia de mitigação. Vamos ver qual que se encaixa no Brasil e em outros países do mundo. Eu vou ler aqui alguns dados para a gente diferenciar as estratégias de contenção, supressão e mitigação. Primeira coisa, objetivos da estratégia. O objetivo da estratégia de contenção é parar a transmissão e a propagação do vírus, parar totalmente. A supressão tem como objetivo diminuir ou parar a transmissão comunitária apenas. E a mitigação, diminuir ou atrasar a curva epidêmica para evitar o colapso do sistema de saúde. Em relação ao momento ideal para a aplicação dessa estratégia, a estratégia de contenção deve ser aplicada nos estágios muito iniciais da epidemia ou da pandemia, nas áreas bem definidas. Já a estratégia de supressão deve ser aplicada na transmissão comunitária, quando não há mais chance de fazer contenção. E a estratégia de mitigação deve ser feita na transmissão comunitária e quando não há mais chance de supressão. Outro dado importante, como é que é o método realizado durante a estratégia de contenção? Detecção de casos ativos, isolamento e tratamento dos casos e contatos, e a quarentena dos contatos. Os contatos dos doentes ficam em quarentena. Na estratégia de supressão, existe a detecção do caso, isolamento e tratamento e o teste dos contatos. Os contatos não fazem quarentena, são testados primeiro. Só vai ficar em quarentena quem tiver teste positivo para o coronavírus. E a mitigação, o que eles fazem? Detecção dos casos graves, não são todos os casos, isolamento e tratamento e o rastreamento de contatos mais limitadamente. É o que está acontecendo no Brasil. Não estão sendo feitos os testes em massa, que fazem parte da estratégia de contenção e de supressão. O lockdown, ele acontece na estratégia de contenção de áreas endêmicas e restrição a viagens também. Na estratégia de supressão, você tem o lockdown em pequenas restrições. Na verdade, não tem lockdown, tem pequenas restrições à circulação de pessoas baseadas no risco de contágio. E na estratégia de mitigação, não tem nenhuma restrição para a circulação. É o que a Suécia está fazendo com maus resultados, inclusive com muitas mortes. Na estratégia de contenção, você tem como orientações: fique em casa, fechamento de escolas e o cancelamento de aglomerações públicas. Na estratégia de supressão tem o fique em casa, fechamento de escolas, aglomerações públicas, mas ajustáveis a algumas condições, não é generalizado. E na estratégia de mitigação, você tem o isolamento de grupos mais vulneráveis, como idosos e doentes crônicos, fechamento de escolas e cancelamento de aglomerações só quando necessário. Então é uma restrição bem menor. E aí você tem como orientações para a população também, na estratégia de contenção, higiene das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscara facial e também nas outras estratégias de supressão e mitigação as mesmas, higiene das mãos, etiqueta respiratória e uso de máscara facial. A duração da estratégia, na contenção é uma duração curta, você tem na duração longa, na supressão e na mitigação. E quando que vai acabar? Acaba a estratégia de contenção quando surge uma vacina. Na de supressão, acaba quando surge uma vacina também, e para a proteção da comunidade. E na mitigação, quando existe também a imunidade do rebanho, que o pessoal chama na epidemiologia,
quando 60% ou 70% da população é infectada e desenvolve anticorpos. Quais são os prós e contras? No caso da contenção, os prós, as vantagens, ela é precoce, proativa, pode ser efetiva para prevenir casos e mortes. Na supressão, também precoce, se ela for proativa, pode também prevenir casos e mortes. E de mitigação, ela tem menos impacto econômico e social, porque você não faz restrições, as pessoas trabalham normalmente, as crianças vão à escola, não é? E quais são as desvantagens? Na da contenção, tem muitos impactos sociais e econômicos. Quando você fecha, faz lockdown, você pode provocar falência de empresas, desemprego, que é o que está acontecendo em muitos países do mundo. Na de supressão, você tem isso também, muitos impactos sociais e econômicos, e quando existe o relaxamento da quarentena, pode ter um segundo pico da doença Covid-19. É o que a gente está com receio que aconteça aqui no Brasil, porque a curva epidêmica está em franca ascensão aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil, e estão sendo reabertas as economias de diversas cidades e estados bastante populosos. A chance de acontecer uma segunda onda da pandemia da Covid-19 é enorme. E na estratégia de mitigação, quais são os efeitos colaterais, as desvantagens? Existe também o colapso do sistema de saúde e o aumento da mortalidade, das doenças e prejuízo econômico, porque quando tem o colapso do sistema de saúde, muita morte, você não tem população economicamente ativa para produzir e a economia também cai e entra em recessão. Vamos juntos combater o novo coronavírus. Fique em casa. Lave suas mãos com água e sabão, só saia de casa se for necessário e sempre de máscara. Fique a 2 metros de distância das outras pessoas. Compartilhe este vídeo com amigos, vizinhos e familiares. Inscreva-se no nosso canal, pessoal, para receber sempre informações sérias, verdadeiras da pandemia da Covid-19, medicina, saúde pública, qualidade de vida, envelhecimento ativo e alimentação saudável. O Brasil está adotando aí uma estratégia de supressão e de mitigação mista. O governo federal fala em mitigação, os governos estaduais falam em supressão e agora os próprios governos estaduais que falavam em supressão passaram para a estratégia de mitigação, reabrindo as economias com algum controle. A gente vai ver se isso vai funcionar. Deixe o seu comentário, faça a sua sugestão, inscreva-se no nosso canal e até o próximo programa Saúde no Ar!